Olá, família Santíssimo Sacramento, nossos seguidores nas redes sociais. Estamos no ar com mais um episódio do nosso Santíssimo Cast. E hoje com um tema muito especial. Hoje nós vamos ter uma conversa e um bate-papo aqui sobre a fé. A gente muitas vezes não sabe de onde vem e para muitos também nem onde buscar. Mas uma experiência forte e transformadora faz a gente acordar para a vida e perceber, opa, essa dimensão tem um sentido muito especial na minha vida, que é essa dimensão da espiritualidade, que é alimentada para nós cristãos pela dimensão da fé. A fé nesse Deus que é maior, nesse Deus uno e trino, dentro da nossa escola, na fé católica. Então, nós vamos bater um papo aqui hoje com pessoas especiais também, com o Padre Judá, o pároco ali da paróquia de São Francisco de Assis, no Monte Castelo, com o Renato, que é pai de aluno nosso, do Miguel, e já está conosco há muito tempo, mas, além disso, o Renato é uma figura muito importante dentro da igreja pela sua presença em pastorais, em condução de vida, de momentos fortes de oração, em proporcionar às pessoas essa experiência de Deus de forma mais profunda, mais silenciosa e que alimenta para transformar. É uma fé que nos alimenta para transformar. Transformar o quê? A atitude, transformar os espaços onde atuamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na relação de escuta dos fiéis, enfim. E também com Jéssica, que é nossa professora, trabalha ali conosco, e é uma pessoa que vem fazendo uma experiência de fé que tem transformado a sua vida, Jéssica? E aí eles vão partilhar para nós, tá? Mas vamos começar aqui primeiro com o Padre Judá, O Padre Judá tem 3 anos, Padre Judá, de ordenação? Na verdade, agora está indo para o 3º ano, Vai fazer em outubro agora, 3º ano de ordenação presbiteral. Antes da gente falar mesmo sobre fé, Padre Judá, diz um pouquinho assim, até para as pessoas conhecerem um pouco mais do que é ser sacerdote, do que é essa vida doada, do que é dizer um sim, E muitas vezes, para eles, pelo menos, diz um sim e está aqui na diocese ainda mais próximo dos seus, A gente, no caso da vida religiosa consagrada, que é um pouco diferente da consagração do sacerdote que vive nas dioceses, É um pouco diferente, a gente tem que abandona tudo, terra, povo, família, abandona no sentido físico falando, Mas hoje, graças a Deus, com os meios tecnológicos, a gente tem outras formas de estar próximo deles. Mas diz para a gente um pouquinho quanto tempo foi para fazer essa caminhada de descoberta, de discernimento, para saber realmente eu quero dar um sim e consagrar todo o meu ser ao Senhor? Então, é um processo que se dá desde a infância, Inevitavelmente passa pela vida de família, vida de comunidade, e a vocação acaba que, assim como a fé, é algo que nós acabamos por adquirir, não por nossos méritos, Mas nós recebemos pelo testemunho das pessoas, recebemos também porque Deus coloca no nosso coração essa semente, E a gente vai discernindo. Então, um caminho vocacional que a gente trilhou, eu acho que foi desde a minha infância, quando a minha mãe levava nas missas, Inevitavelmente, ali com o tempo que o Padre Edson era pároco ali na paróquia de Oficinas, que eu sou natural dali. E o Padre Edson sempre foi muito próximo das crianças, Então, a gente sentava ali na beira do presbitério, ficava aquela criançada lá, e ele nunca foi distante das crianças. E acho que a partir dali a gente começa a se enamorar, porque Deus usa das maneiras mais infantis também de nos alcançar, E a partir dali eu fui me enamorando pela coisa, gostando. E a mãe dizia que eu colocava o lençol, pegava a bolacha Maria, levantava, perguntava o que eu estava fazendo. E eu respondia, Ah, não, eu era o Padre Edson. Não era nem rezando missa, eu era o Padre Edson. E que Deus usa, da imagem até dos sacerdotes, Sim. Como uma maneira também de nos alcançar. Depois, São mais os instrumentos de Deus, Com certeza. E aí, mais tarde, na minha comunidade, fui ajudando em grupo de cantos, fui coroinha, E a partir dali, eu fui convidado pela minha coordenadora de coroinha, que é a minha madrinha de crisma, a participar dos estágios. O Padre Auricério, naquele tempo, convidou também. E aí, eu fiz os estágios e tudo mais. E de lá, da minha entrada, do meu ingresso ao seminário até o tempo de teologia, foram praticamente 11 anos,
o tempo do seminário menor, no ensino médio, depois no ano propedêutico, 3 anos de faculdade de filosofia, 4 anos de teologia, depois 1 ano de síntese pastoral e depois ordenação diaconal e a presbiteral. É um caminho longo, Sim. mas que passa tão rápido, né? E à medida que a gente vai caminhando, é tanta gente que nos ajuda, que nos acolhe, que dá testemunho, né, de fé, de vida, né, e de amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje a gente olha assim e sente muita saudade dos lugares onde a gente passou, as missões que a gente teve, os caminhos que a gente trilhou junto com as pessoas, né? E agora, com certeza, a gente está trilhando um caminho bonito ali também na paróquia de Monte Castelo, mas a gente não sabe nunca a missão, né? Mas estamos aí. Só Deus sabe. Ele nos coloca no caminho e vai dizendo, agora você vai por ali. A gente só vai percebendo mesmo com esses testemunhos, né? Interessante, porque porque não é fácil. A você de casa que nos acompanha aí, não é fácil. A gente enfrenta muitos desafios, seja como consagrado ou como leigo. A gente enfrenta muitos desafios até para manter firme na fé. Né? Mas a pessoa que se aproxima de Deus pela vida de oração, por essa experiência, sempre volta ao primeiro amor, ao primeiro encontro que teve forte com o Senhor, que transformou a sua vida, e isso nos fortalece, é como uma seiva que sempre quando você percebe que as folhas estão secando, ela volta com tudo e vai e te alimenta. Né? Te alimenta e faz dizer, não, teu primeiro amor faz valer a pena. Isso é apenas um desafio. É apenas um momento de deserto, é apenas um obstáculo e isso você vai passar. Mas por quê? Porque a tua dimensão de fé está alicerçada em algo muito maior. Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós o que é essa dimensão de fé. Uhum. A fé, né, como a gente conhece nas Escrituras, São Paulo vai falar, né, naquele texto bonito que ele tem sobre a caridade, que é uma virtude, né? É uma virtude, é um dom dado por Deus. Né? A fé, a esperança, a caridade, as 3 virtudes teologais que nós temos, né, que nós recebemos, mas saber que a fé é justamente aquela que nos recorda do primeiro amor, como a irmã disse, né? O encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Saber que... E aí é que está uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente traz a fé para uma dimensão muito emocional, quando não é, né? A fé é saber, é contar com aquilo que a gente não vê, né? São Paulo também coloca, né, que Abraão foi nosso pai na fé porque ele caminhou como se visse o invisível, né? E saber que a presença de Deus é quem nos guia. Quando a gente faz a experiência de amor com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente compreende a proporção do amor dele na nossa vida, a gente acaba vendo a vida por uma perspectiva diferente. E é essa fé que nos alimenta, de saber o quanto nós somos amados, de saber que nós não somos deixados para trás, não estamos sozinhos, mas que existe um Deus que nos ama, um Deus que veio ao nosso encontro, um Deus que deu a sua vida por amor a nós. E é ter encontrado esse precioso tesouro que nos move, né? É por isso que é tão bonita essa imagem que a senhora retratou da seiva, né? Que nos nutre. E é isso, né? A fé é esse precioso dom que dá vida à nossa vida, né? Ânimo para os nossos passos. E mesmo diante das intempéries, né? Das turbulências, das adversidades da vida, a gente acaba tendo a força que muitas vezes não é só nossa, né? Mas a gente conta com a graça de Deus que vem ao nosso encontro pela fé, né, que nos move a ultrapassar esses momentos de obstáculo, né? E acho que a fé é esse sustento, né, que a gente tem, o fundamento para a nossa vida. E aí é uma coisa que eu acho que é importante sempre ressaltar, né? Não é só um sentimento, mas é o saber, né? Caminhar vendo aquilo que a gente sabe que não está diante dos nossos olhos, que não é tão óbvio assim, mas que mesmo assim a gente tem a consciência, a sabedoria, né, de que vem de Deus, de que o seu amor está conosco, nos acompanha, nos move, né, nos sustenta. E a gente prova de que, de fato, a gente tem fé quando a gente enfrenta momentos difíceis, muito complicados, que nos colocam lá abaixo da crença mesmo de que, será que existe Deus? Né? E mesmo assim você se ergue, levanta e fala, Deus existe sim. E o propósito dele eu preciso enxergar. Nessa experiência que eu estou vivendo, qual é o propósito de Deus? É como tu falas assim, mesmo sentindo ou não sentindo. Sentindo bem, confortável ou não sentindo, está muito além disso. Né? Essa dimensão da fé, ela está além. E a Jéssica, ela viveu uma experiência, né? Está vivendo, né, Jéssica? Essa experiência tão forte que, assim, que faz dizer...
mesmo diante da tremenda dor, Deus existe e Deus está comigo, e alimentando e nos mostrando qual é o seu propósito com tudo isso na nossa vida. Partilha aí conosco, Jéssica, como foi, como está sendo viver essa experiência de fé a partir desse momento tão forte de dor. Irmã, assim, a Júlia, no ano passado, né, ela, quando precisou fazer a cirurgia, nós recebemos inúmeras mensagens de pessoas que estavam conectadas com nós, né, através da oração, com correntes de oração. E naquele momento que nós saímos do quarto para a sala de cirurgia, ela foi desesperada, ela chorava muito, eu não conseguia acalentar ela, né? E na sala de espera, eu comecei a conversar com Deus, né? Eu coloquei a mão no peito dela e eu pedi para que Ele me ajudasse a tranquilizá-la, né? Para que a gente conseguisse realizar o que fosse preciso naquele momento. E a partir do momento que eu comecei a rezar pedindo para que Deus acalmasse ela e que ouvisse as orações das diversas pessoas que estavam unidas a nós, ela foi se acalmando, ela foi se tranquilizando, e ali, depois que ela parou de chorar, ela até chegou a dormir, né? Então a gente conseguiu fazer a cirurgia. Aproximadamente um mês depois, ela precisou fazer um exame de imagem, né? Que demoraria bastante, elas já haviam informado, porém não poderia ser feito com sedação. Ela apenas tinha que dormir durante o exame para ficar paradinha. No primeiro dia nós fomos, né? Não deu certo, ela se mexeu, ela estava bem agitada, ela acordou, ela chorou. No dia seguinte, novamente, nós tentamos e ela acordou no meio, então, assim, as imagens, elas precisavam ser... Ela tinha que estar muito parada. E as enfermeiras avisaram que se nós não conseguíssemos fazer no terceiro dia, ela precisaria fazer novamente a aplicação de contraste e se estenderia um pouco mais. Então, nesse terceiro dia, né, a partir do momento que eu peguei ela, nós saímos do hospital, eu já fui rezando, né, eu fui pedindo para que Deus iluminasse, que Deus acalmasse ela, que abençoasse aquele momento que nós teríamos, né, aquele exame. E chegando no laboratório, né, nós conseguimos fazer o exame. Na clínica, desculpa. Nós conseguimos realizar o exame, ela ficou paradinha, ela dormiu, né? Mas do momento que eu cheguei lá até o momento de acabar o exame, eu iniciei a oração, assim como as outras enfermeiras que estavam juntas, eu percebi também que elas se conectaram na nossa causa. E nós, fazendo essa oração, ela se acalmou, a gente conseguiu, foram quase 2 horas de exame, um período muito longo, assim, para ela ficar naquele estado ali que ela estava bem parada, eles mexiam nela para conseguir realizar as imagens na posição que precisava ser feito, e ela não acordava. E no exato momento em que apareceu escrito no computador a palavra finalizada, que o exame tinha sido realizado, ela acordou, né, ela abriu os olhos e chamou por mim. Então, foram 2 momentos assim que eu senti muita presença de Deus, né, na minha vida, porque foram sinais que Ele deu a gente não consegue ver, a gente não consegue sentir fisicamente, mas eu percebi que Ele estava conectado junto com essa conexão que a gente fez, né, de oração e nesses momentos. De acreditar na presença dele, né? Exatamente. Isso é muito forte. E o Renato, né? O Renato também, né, Renato? Viveu fortes experiências aí, a gente acompanhando também, ali na escola, esse processo e com muita oração, né? O Renato, ele é um homem de muita oração, né? Ele tem grupo que promove esses fortes momentos de oração. Partilha conosco um pouquinho aí, Renato, como é que é essa experiência de fé tua que tu tens vivido, né? E esses momentos mais intensos, mais fortes, sobretudo com a saúde do teu filho. Então, é até difícil falar agora, né? Aí a gente vai falando, a gente vai relembrando os momentos, né? Mas é interessante que Deus, ele sempre prepara a gente. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Assim como o Judá falou que ele veio desde pequenininho essa fé, e eu sei que a minha família no início era católica participante, né? A gente morava ali em Santiago, Pescaria Brava hoje, então eu vim muito pequeno para cá, e aí com o tempo a gente foi se afastando, e os filhos, eles fazem o que os pais fazem, né? Então também me afastei, fiquei um tempo longe, nunca participei de outra coisa, mas simplesmente não convivia com Jesus, né? Até o dia que eu comecei, e ali eu vi que Jesus era o centro, e é até hoje da vida, né? E foi uma preparação, creio eu, para enfrentar isso que a gente enfrentou com o Miguel, né? O Miguel, ele teve uma epilepsia,
Fez agora, dia 5 de setembro, 1 ano da cirurgia, né? Que graças a Deus deu tudo certo. Mas foi um ano assim de muita dificuldade que a gente passou, né? A gente tinha o Miguel ali com 8 anos, totalmente saudável, foi uma criança que não para nem um minuto, né? Vocês conhecem. E um artista. Adorava andar de bicicleta. Aí, de repente, do dia para a noite, a bicicleta foi guardada, ele já não podia fazer mais nada sozinho. Que a epilepsia a gente só sabe depois que tem, né? A gente vai se aprofundando. Então, tem muitos tipos, né? E a do Miguel, ele, do nada, assim, como a gente está conversando agora, como um estalar de dedo, assim, ele endurecia o braço, né? Esticava o braço, a perna, a cabecinha virava. E era rápido, só que foi muito rápido, foi ficando mais severa. Então, ele caía, batia muito a cabeça, machucava. Então, foi um ano que ele passou a ser um bebê de novo, né? Já era uma criança independente, aí começou a fazer tudo com a gente do lado. Ia andar a gente de mão dada. Na escola, né, tinha sempre para brincar, tinha que ter alguém junto segurando com ele na ali. mão. E aí foi assim, tomava banho junto comigo. A gente ia por aí, ele ia agarrado já, porque qualquer momento dava e ele caía. Então foi um ano intenso, mas também um ano de se voltar mais ainda para Deus, né? Até eu mesmo, né, eu fiz um propósito de estar mais perto, de estar rezando. E desde aquele instante comecei a fazer adoração ali em oficinas toda quinta-feira. Falei para o padre Sérgio, né, padre, eu quero assumir ali, eu vou fazer toda no período de férias. E aí fui fazendo, fiquei o ano todo. Daí fazendo agora, vai fazer aí 2 anos. E fazer o propósito, né? Eu acredito nisso, que a gente tem que fazer não promessas, mas propósitos com Deus, né? Então eu queria rezar mais, estar mais próximo dele e assim rezando pelo Miguel. E assim foi. Deus coloca muitas pessoas no nosso caminho, né? Assim como vocês da escola, né? Eu acredito que a cidade inteira rezou por ele, porque como a irmã falou, a gente faz grupo de oração por aí, celebração. Então a gente está nas comunidades e até gente que a gente não conhecia vem perguntar, né? E aí o Miguel? Aí eu ficava pensando assim, quem será, né? Quem será essa pessoa? Mas respondia tudo, né? Porque a fé ela vai além das fronteiras, né? Então foi uma cidade que rezou. Deus colocou médicos também na nossa vida. E uma coisa interessante é que a gente tem que pedir o milagre mesmo, né? A cura, a restauração, mas a gente não pode ficar parado, né? Sentado, a gente tem que ir atrás. Então as pessoas foram se apresentando, a gente fez o tratamento lá em Porto Alegre, né? Médicos que para a gente foram anjos e trataram a gente de uma maneira assim, acolheram como ser humano mesmo, não só vendo uma doença ser tratada, mas uma família ser restaurada, né? E ali aconteceu todo esse processo, foi 1 ano até amadurecer a ideia da cirurgia. E depois de feita a cirurgia, o médico falou pra gente, né? Eu sabia que ele tinha que fazer a cirurgia, mas vocês como pais, né, tinham que amadurecer a ideia. Então a gente se entregou na mão dele cada vez mais. E eu lembro que no dia da cirurgia dele, estava marcada para meio-dia, ele teve que acordar de madrugada já, porque tinha que tirar já uma medicação, e ele ficar acordado. E ali ele foi... Deu meio-dia, deu 1h da tarde, deu 2. Aí ele já impaciente, o médico disse, não, Miguel, segura aí, porque quando tu entrar naquela sala vai ser só nossa. E 3h da tarde, né, a hora da misericórdia, então o médico chamou e foi feita a cirurgia, foi 7, 8 horas de cirurgia, se eu não me engano. Né, teve que abrir a cabeça, né, ele tem a cicatriz que vai da testa até a orelhinha. E ali foi tirado uma parte ali do cérebro mesmo, onde tinha ali digamos, o erro, né? E quando cheguei no quarto, o médico antes falou pra gente, né? Ó, ele pode ter algumas reações depois, ele pode ficar sem falar durante uns 10 dias, ele pode ficar sem mexer o corpo, porque foi mexido no cérebro, né? Então eu só cheguei no quarto e ele já estava acordando, né? Eu e a Thaís, a gente chegou, a minha esposa, e ele estava meio sonolento ainda, e aí eu já fui perguntando para ele, Miguel, como é que tu tá? Aí a Thaís do meu lado assim, para, não faz ele fazer força. Assim, filho, tu tá bem? Aí ele olhou pra gente, tô. Tá tudo bem contigo? Tô. Aí ele já falou, né? Já ali um milagre estava acontecendo, né? E aí eu já fui fazendo todos os testes, né? Filho, mexe o dedo do pé, mexe a mão, mexe o braço. E ele foi mexendo tudo. Então, dali a gente já via assim, não, Deus, ele faz da maneira perfeita. Então, assim, era pra gente ficar também uns 10 a 15 dias lá em Porto Alegre. Né, no 5º dia a gente já estava dormindo em casa, então foi tudo muito rápido e desde lá para cá, né, nada mais aconteceu. Ele continua ainda tomando uma medicação que vai diminuindo agora, né? Mas a graça aconteceu.
Mas eu lembro que quando ele entrou na sala de cirurgia, eu entreguei ele para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, tu sabes o que eu quero. Tu sabe o que eu quero, mas faça a tua vontade acontecer. E assim a vontade dele aconteceu. Uma coisa assim que eu acho interessante é porque muitas vezes, quando a gente está passando um problema, né, assim como a Jéssica passou, as pessoas naquela ânsia de querer nos acolher, né, falam assim, não, vai ficar tudo bem, né? Não, Deus já está curando, Deus já curou. E às vezes não fica tudo bem, né? Então a gente tem que fazer isso, não, vamos rezar, entregar na mão de Deus, né? Porque Ele faz o melhor, a gente não pode explicar Ele, né? E essa é a melhor oração, essa é a melhor oração, não é, Padre? A melhor oração é você entregar nas mãos de Deus. A gente, humanamente, quer muito que seja curado, que esteja ao nosso lado, é o nosso desejo. Mas Deus é que tem o seu projeto para a nossa vida, né? Deus sabe o porquê. E eu me lembro quando, conversando com a Jéssica falava assim, irmã, eu não sei porquê, mas a Júlia ela é muito especial. Ela é uma menina muito especial, lá vai. Ela dizia, ela é uma menina muito especial. A emoção nos toca, né? Mas ela desculpa. Ela dizia assim, e quando Deus levou Júlia, eu voltei a essa fala de Jéssica que ela tinha dito bem antes. Jéssica falava assim, eu não sei porquê, mas é uma menina só com 3 anos, mas ela é muito especial, ela é muito diferente, irmã. Aí ia narrando, né, várias situações que ela ia percebendo que menina é essa, né? Eu falei assim, Deus sabe, Deus tem os seus propósitos, a gente não sabe, né? E aí a diferença que tem, Padre, diz um pouquinho para a gente aí, a gente vai caminhando para finalizar o nosso videocast, mas diz um pouquinho para a gente assim, essas duas experiências são bem diferentes, né? Uma experiência de quem lutou muito, né? De quem lutou muito, rezou muito, quis muito e conseguiu essa graça da cura, né? Da saúde, de restabelecer a saúde. Outra que também rezou muito, a cidade toda rezava por Júlia, uma mobilização muito grande, foi muita oração e, na verdade, Deus levou a Júlia. Deus levou Ele fez o melhor para ela, né? Exatamente. Não era a nossa vontade, mas era a vontade. Mas era o melhor. O melhor que ele pôde fazer. Para ela. E quem conhece Jéssica sabe da fortaleza de fé que essa criatura é. Como viveu esse processo para aceitar que Deus quis Júlia com ele, né? E não para permanecer aqui. As outras pessoas não conseguiam se equilibrar quando via Jéssica. E ela, extremamente equilibrada, né? E entendendo, né? Entendendo, aceitando. Talvez compreensão a gente não tem, porque a fé é fora desse nível da compreensão, né? Ela é mesmo da aceitação. E aceitou o que Deus apresentou, o que Deus trouxe para a vida da família dela nesse momento, né? E isso é um fator que afasta muitas pessoas da igreja, muitas vezes, da caminhada de fé, porque faz muito um pedido, não alcança e acha que Deus não existe, que Deus não olha por ela. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa nesse momento, quando está fazendo uma experiência dessa, Padre? Mas aí, quem sabe, né, a gente note que a fé, ela não estava necessariamente, nunca está, né, na ação milagrosa. Está sempre na pessoa que clama, né? E que muitas vezes o milagre acontece, mas não da maneira como que a gente espera, porque a nossa visão da história é sempre uma visão tão encurtada, né? A gente não tem uma noção total da nossa história, da história dos nossos irmãos e irmãs, a gente não tem. Nossa compreensão é sempre limitada. Mas Deus, Ele consegue ver num todo, né? E o milagre certamente aconteceu, não, quem sabe, né, no sofrimento da tua filha, não na perda dela, mas quem sabe no teu coração. Porque Deus conhece as nossas necessidades, os nossos limites. Enquanto seres humanos, a gente sabe que está aqui também de passagem. Mas com certeza Ele também ofereceu um grande presente, né, de ter convívio da tua filha, né, de poder ter experimentado o amor, né, da tua filha e tudo mais. E Deus sempre nos oferece o que há de melhor. Mas a gente sabe que todos nós temos a nossa missão e estamos aqui de passagem.
Por isso que é tão bonito quando está aqui, enquanto está aqui, a gente ser esse sinal do amor de Deus, né? Porque é essa semente da fé que a gente vai plantando, né? Porque no meio de um mundo que é tão sofrido por sinais de morte que a gente causa, né? Quando a gente vê essas pessoas que às vezes por um tempo tão curto, né? Mas que deixam sinais do amor dele tão firmes, né? E aquela semente que realmente cresce, né? Que brota no nosso coração, a gente tem a capacidade de firmar os nossos pés diante dos sofrimentos, né? E com certeza Deus agiu também na tua vida. Não pela perda da tua filha, que isso é próprio da gente, a gente vai, né? Mas saber que a semente que ela deixou do amor dele na tua vida, no teu coração, foi o que brotou, né? É isso que nos dá a força, né? Saber que Deus age, às vezes não da maneira com que a gente espera, talvez, mas Ele sempre age, né? E saber que muita gente às vezes espera aquilo que quer, e não aquilo e não que, a vontade, não que é para ser dentro do propósito de Deus na nossa vida. E não né? aquilo que acaba sendo o nosso propósito, né? E aí é que acontecem muitas frustrações, né? De entender, quem sabe, que Deus não está conosco só nos momentos bons, não só no milagre, mas Deus está conosco, mesmo nas nossas lágrimas, né? Mesmo no nosso sofrimento, Deus está conosco. É esse o maior milagre de todos, né? E é nisso que a gente firma a nossa fé. É saber que se nos momentos de alegria Ele nos proporciona tudo isso, nos momentos de dor nós não estamos sozinhos. Porque a dor é inevitável, a gente está aqui, a gente vai passar pelos momentos de sofrimento, a gente vai passar pelas intempéries da vida, pelas perdas até de quem a gente ama, porque a gente passa, a gente está aqui e a gente sabe que vai passar. Mas o que sustenta é justamente a nossa esperança, né? A nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse amor que é tão forte, que vence até as barreiras da própria morte, né? Esse amor que nos sustenta daqui até a eternidade, né? E o legado que cada um deixa é infinito, né? Ele vai ficando e marcando a história da vida de todos, né? Imagina, eu tenho o quanto que mobilizou de gente que nem rezava. Veja os milagres que vai acontecendo que a gente nem percebe. Gente que nem rezava, que nem fazia parte do grupo de oração, que passou a rezar depois da situação da Júlia, depois da situação do Miguel, né? Então, e sempre para a pessoa que vive de forma mais profunda essa experiência, fica sempre um depois. E agora, depois da dor? O que vou fazer com isso? O Renato falou, eu passei a assumir o grupo de adoração todas as quintas-feiras, e olha que o Renato já tinha um grupo de oração todas as sextas, né? E passou a assumir as adorações ali na igreja todas as quintas-feiras. E a Jéssica, o que tu colocou como propósito depois, Jéssica? Diz aí pra gente, depois desse momento forte de dor. Na verdade, eu comecei a fazer muitas leituras, né? Hoje eu leio diariamente a Bíblia. Antes eu tinha a Bíblia, mas a Bíblia ficava lá no cantinho e hoje eu faço leitura diária. E eu percebo que realmente a gente não sabe de nada, né? Depois é que a gente começa a se aprofundar. Muitos livros, né, voltados para a religiosidade. Estou frequentando mais a igreja, né? E a partir de muitas reflexões é que a gente vê que a vida segue, né? Que exatamente... A Júlia, né, me deu sinais de que isso estava acontecendo e que a gente não percebia. E a partir desses sinais, né, a partir desses momentos de fé, é que nós decidimos seguir em frente e tentar, né, fazer da melhor forma possível e como a gente consegue, né, levar para as outras pessoas que sim, que a gente deve ser grato a todos os momentos, mesmo na dor, nas perdas, a gente precisa ser grato a tudo o que a gente recebe, reclamar menos, né? E ajudar o outro, fazer o que for preciso para seguir em frente e levar sempre uma mensagem positiva, né? De esperança, de luta, de batalha. É difícil? É muito difícil. Mas a gente precisa todos os dias seguir o nosso propósito. Qual é o meu propósito? Por que Deus me confiou, né, passar por tudo isso? Então, é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Se alimenta exatamente disso, né, dessa força divina. Que bom.
Acho que essa dimensão da fé, ela mexe muito conosco, né? Tem muito a ver com a nossa história, né? Como o padre falou no início ali, tem muito a ver com a nossa história de vida, a nossa história familiar, e essa história que a gente decide construir. Tem gente também que não teve essa experiência plantada ali na família, mas que faz um encontro tão profundo com Deus em um determinado momento da sua vida e passa a abraçar a sua fé de forma que transforma a sua vida. Isso você aí de casa que está nos acompanhando, nos escutando, com certeza tem muitos desses pequenos milagres na sua história de vida, onde você nem percebe, mas o outro às vezes te sinaliza, e quando você para em momentos de oração, que volta, percebe quanto que você tem que ser grato a Deus por tudo que Ele nos proporciona viver, né? Daquilo que é confortável afetivamente para você ou não é confortável. Deus nos ensina a todo momento. Então, eu sempre trabalho isso com as crianças nos momentos de oração. A gratidão, sentimento de gratidão, isso a gente tem que alimentar como um valor na nossa vida, como um valor. Independente, o outro que está perto de você, o outro ele me traz uma sensação positiva, maravilhosa, mas também o outro não me traz, mas é uma pessoa que está na tua vida, está na tua história, tem um porquê estar. Deus tem algo para te ensinar a partir daí. E isso é uma aprendizagem que a gente vai construindo diariamente, com a experiência dessa dimensão espiritual na nossa vida. Por isso que ela é tão importante quanto a dimensão biológica, quanto a cognitiva, quanto comer todos os dias, quanto ir ao médico, cuidar dessa saúde, como que você cuida da sua saúde espiritual. Então, pense nisso. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco nesse videocast, ao Padre Judá, tanta coisa na agenda e deixou aí um tempinho para estar aqui conosco. Ao Renato também, muito obrigada por partilhar conosco essa experiência tua. Obrigada, Jéssica. Continue firme e forte, vocês dois, como leigos, dando esse testemunho de fé que transforma vidas. Transforma mais do que a gente consagrado falando. Olha, perceba que Deus está agindo, né? E quando um leigo, quando vocês mesmos, que tem família, que tem filhos, que tem essa vida toda, consegue fazer com que o outro, que também tem esse mesmo estilo de vida de vocês, viva esses momentos desesperadores para perceber que Deus está ali agindo, que Deus está com eles. Então, essa é uma missão muito bonita, muito forte que Deus pede a vocês, né? Então, continue firmes e fortes aí. Muito obrigada mesmo por essa experiência de fé, que nos ensina muito, né? Muito. E ao Padre Judá, muito obrigada por estar sempre solícito aos nossos pedidos da tua presença aqui conosco. E a você de casa, esse foi o episódio com um bate-papo muito profundo, muito gostoso, que também nos alimenta muito sobre a fé, sobre essa dimensão que pouco se fala nas redes, nos meios sociais, mas essa dimensão da espiritualidade alimentando nessa fé, sobretudo para nós na fé cristã católica. Fique com Deus, um abraço e até o próximo episódio.